Oi, gente rica, eu vim para uma reunião de mulheres em Niterói e simplesmente me deparei com esse Campo de Santana, aqui lindo, maravilhoso, no meio da cidade, na esquina de onde vai ser a minha reunião. Aí eu aproveitei e vim para cá para fazer esse vídeo para você. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira. E me siga, aperta aqui embaixo o sininho para você me seguir, porque toda semana tem um estudo bíblico bem interessante para você poder assim receber insights. Bom, essa é a 10ª semana e o livro escolhido foi Números. Na Bíblia hebraica, o nome do livro é No Deserto. E os israelitas que sobreviveram a essa incrível peregrinação no deserto, e todas as gerações até hoje leem esse livro, que é o 4º escrito por Moisés, dentro 5 que fazem parte do Pentateuco, para estimular assim, as memórias em relação aos pecados, e todas as falhas do povo de Israel. Assim como também para lembrar da perseverante, consistente fidelidade de Deus com o povo escolhido e desobediente, hein? Nesse livro, Moisés registra assim a jornada do povo de Israel. Eu vou fazer assim um breve tour com você pelos 36 capítulos, que vai assim te chamar a atenção de alguns detalhes bem interessantes. Gente, isso aqui é muito lindo. Fica comigo até o final que você vai curtir. Simbora! Bom, eles saem do deserto de Sinai, onde o povo já tinha recebido a lei, os mandamentos, o tabernáculo já tinha sido construído e os sacerdotes já tinham sido designados para as funções do tabernáculo e de todas as coisas. E eles foram até a fronteira da Terra Prometida. Porém, durante esse simples trajeto do Sinai até Canaã, eles rodaram muito. Gente, eles passaram 40 anos circulando por aquele pequeno território. E este livro tem muitas histórias. E começa porque Deus manda Moisés levantar o censo de todas as 12 tribos de Israel, exceto da tribo de Levi, que deveria cuidar assim, de tudo no tabernáculo. E tem também assim uma bênção sacerdotal que é assim maravilhosa. E eu recebi essa bênção diretamente em Israel, de um judeu messiânico que acredita em Jesus. E se você estiver disposta a receber essa bênção agora, diretamente do trono de Deus, creia e visualize que o Eterno de Israel quer abençoar você nesse momento. E com todo respeito, eu compartilho com você o que eu recebi. E eu peço para você fechar os seus olhos, colocar as suas mãos em posição de receber a misericórdia e a graça do Senhor. Porque Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e hoje Ele está sentado à direita do Pai, como nosso único intercessor e sumo sacerdote. Então, feche seus olhos agora, inspire profundamente, receba o que eu vou compartilhar com você agora, nesse minuto. Eu vou cantar para você em hebraico como eu recebi. Ivareha Adonai vishmerecha, Yaei Adonai panavelecha, vishuneka, Issa Adonai panavelecha, vai assemblear Shalom. Isso está lá em Números, no capítulo 6, nos versículos 24 e 26. Vá lá para você ver em português o que significa essa bênção que você acaba de receber. Essa oração maravilhosa. E o capítulo 27, Deus disse: assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Gente, só em pensar que Deus reuniu assim o seu povo ao redor dele e mandou o povo ser contado através daquele censo que Moisés ia fazer, isso já mostra o cuidado de Deus que vivia no meio deles no tabernáculo. E assim a insistente recusa de Israel em confiar no Eterno de Israel para entrar logo na Terra Prometida.
né? E você vai ver a boa vontade de Deus, de ouvir os pedidos de Moisés e até mudar de ideia. Você lembra das promessas que Deus fez a Abraão lá em Gênesis? Se você não assistiu o meu resumo, ele está aqui numa playlist, eu vou deixar aqui em algum lugar para você, tá? E ele prometeu que a descendência ia tomar posse da terra de Canaã. E o compromisso de Deus de fazer cumprir a sua promessa é o que está escrito nesse livro de Números. Você consegue se imaginar todas as tendas de todo aquele povo ao redor do tabernáculo, armado, com a quantidade de pessoas? Meu Deus, devia ocupar uns 20 quilômetros, entendeu? Imagina 600 mil homens com mais de 20 anos de idade. E assim, um total de 3 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, naquele deserto andando. Você sabe o que é os sapatos não se gastarem 40 anos? As roupas não se esgaçarem ou não se descosturarem? Hoje, quando a gente pega e lê a Bíblia, nós achamos que o povo era burro, que o povo era ingrato, que não observou os favores de Deus. O tempo todo assim derramando graça sobre eles durante 40 anos. Você ouviu a palavra que eu falei? Graça. Muita gente acha que graça é uma coisa nova, de 2022 anos para cá, que veio através de Jesus Cristo. Mas o que você acha de ter assim um mar aberto para o povo sair do Egito e atravessar? Isso não é graça? O que você acha de ter um maná todos os dias? Maná, sabe, gente caindo do céu, isso não é graça? O que você acha de ver assim uma coluna de fogo protegendo os homens do deserto, né, dos animais selvagens, e uma coluna de sombra durante o dia para proteger da luz do sol e da desidratação, porque você não tem noção como o corpo desidrata no deserto. Isso não é graça? Você já andou no deserto alguma vez na sua vida? Eu já. Eu andei mais de 5 horas sozinha no deserto de En-Gedi, lá em Israel, onde Davi se escondeu de Saul. Você acha que eu tive medo? Nenhum, porque a graça do Senhor me acompanhou o tempo todo. Mandou até turistas australianos lá para Israel para me alimentar naquele dia, naquele momento, naquele lugar onde eu estava. Sabe por quê? Porque foi Ele que me convidou e me levou por sua graça, porque eu não merecia isso, gente. Uau, eu conto essa e muitas outras aventuras nos meus 2 livros, Diário de uma Gadita e A Paz em Conflito. Se você ainda não leu, você está perdendo tempo, que eu tenho certeza que você vai curtir, se surpreender e sentir vontade de conhecer aquela terra que manda leite e mel. Bom, vamos continuar em Números, vamos lá. Então Deus era assim luz para eles durante o dia, gente, e sombra durante a noite. Não, sombra durante o dia e errei tudo, né? Você entendeu? E Deus era a nossa luz. Olha o final de Apocalipse, gente, sendo escrito no começo em Números. O que mais tem escrito nesse livro? Tem lista de ofertas. Deus ensina como é que o povo de Israel, sabe, deve comemorar a Páscoa. E todos os demais povos, né, estrangeiros, são bem-vindos. Os israelitas, eles partem do Sinai murmurando. E Deus fez o quê? Se irou. Você acha que Deus, apesar de ser amor, Ele não se ira? Deus se ira sim. Deus sente ciúmes de você. Que se assim não fosse, nós não seríamos a imagem conforme a semelhança dEle. Você concorda ou não? Olha só, que lindo. O que mais tem nesse livro? Moisés acha que o cargo que Deus deu para ele estava muito pesado. Ufa, imagina um cara esgotado. Era Moisés. Também ele tinha que lidar com reclamações, desobediência, queixas, murmurações, diversos desafios todos os dias. Ele tinha razão, né, gente? E vendo isso, o que Deus fez? Mandou ele juntar 70 homens dos anciãos de Israel. Porque ele, Deus, ia descer diante deles, ia retirar o Espírito Santo de Moisés e distribuir entre os 70 que iriam
ajudar ele. Uau! Isso lembra você de alguma coisa? Eu me lembrei de Atos, quando aconteceu o avivamento. Aqui Deus deixa claro que é Ele quem dá e distribui o Espírito Santo, que é dele para quem Ele quiser. O que mais tem no livro de Números? Os israelitas estavam reclamando do maná, porque eles estavam com saudade da carne e da cebola do Egito. E Deus mandou codornizes, que é tipo assim uma ave galinácea, né? E aquele povo reclamão comeu como glutão durante 30 dias e morreu ali com a ira de Deus que os feriu como uma praga. Uau! Pois é. Depois, os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, ficaram contra ele, com ciúmes, porque Deus havia escolhido Moisés para ser o líder. E quando Deus viu aquela rebelião entre os irmãos, aqueles ciúmes, né? O que ele fez? Deixou Miriam leprosa por 7 dias. E ela foi afastada do arraial, como faziam todos que ficavam leprosos ou doentes, né? Para não contaminarem o restante do povo. Depois, 12 homens foram enviados, assim, de onde estavam no deserto de Parã, para espiar a terra prometida, um de cada tribo. E ao retornarem, 10 apresentaram relatório de medo. E apenas 2 apresentaram relatório condizente com as promessas de Deus. Como é que era o apelido da terra de Canaã, você lembra? Terra prometida. Gente, ela não tinha sido prometida para eles. Para que desconfiar? Mas aí começou a murmuração do povo novamente. Como é que Deus tirou a gente daqui, do Egito, para levar, para morrer? Uau! Deus não tinha mais paciência, né? Imagina você lá, né? E perguntou para Moisés: até quando, Moisés, esse povo vai me provocar e não vai acreditar em mim? O que você faria no lugar de Deus? Me conta. Uau! Então, Moisés rogou e pediu a Deus para perdoar aquele povo. E Deus aceitou os argumentos de Moisés e perdoou. Mas disse que nenhum daqueles murmuradores iria entrar na terra prometida, porque já tinham duvidado dele 10 vezes. E logo os rebeldes surgem, dessa vez da família de Corá. E eles reclamaram, e fofocaram, e falaram contra o Senhor. E a terra se abriu e engoliu cada um deles. Uau! Depois teve a história dos 12 bordões, que são as varas, né? Em cada bordão ou vara, Moisés escreveu o nome, né, do varão de cada tribo. Escreveu o nome de Arão na vara da tribo de Levi, porque o sacerdócio de Arão tinha sido posto em dúvida. No dia seguinte, Deus fez florescer flores e amêndoas na vara de Arão, e assim ele foi confirmado como o primeiro sacerdote de Israel pela vontade de Deus. Observa que, assim, da mesma maneira, todos os fundadores de todas as religiões do mundo já morreram. Jesus também já morreu, né? Mas foi, assim, o único que ressuscitou dos mortos e foi exaltado como nosso sumo sacerdote, conforme diz o apóstolo Paulo, lá em Hebreus, no capítulo 4 e 5, mas eu não me lembro dos versículos, tá? Pois é. Em seguida, foi instituído o dízimo para a família dos levitas, porque eles seriam os responsáveis, né, para cuidar do tabernáculo e depois do templo lá em Jerusalém. Em Números também aparece a história da novilha vermelha, pura, sem manchas, que era sacrificada fora do arraial, para que qualquer um daquele povo que estivesse impuro pudesse obter assim a purificação. Preste atenção nos detalhes e observe como Deus é didático. Ela, a novilha vermelha, era uma referência a quem? A Jesus, que também era puro, único na terra, sem pecados, que levou sobre si todos os pecados e as impurezas de toda a humanidade e foi crucificado fora de Jerusalém.
para alcançar a redenção de todos nós que somos pecadores por meio do sangue dele. Incrível isso, né? Depois de um desertozinho, morre e é enterrada Miriam, a irmã de Moisés. Aí em seguida Moisés fere a rocha com o seu bordão, batendo 2 vezes, nervoso, porque não estava mais aguentando aquele povo, né? Que estava com sede e não tinha água, mas Deus tinha mandado ele apenas falar. E dali saíram as águas de Meribá. Passando um tempinho, você vai ler que Moisés solicita assim, passagem para o povo passar pelas terras do rei Edom. E o rei não deixou eles passarem por Cádiz. E o povo teve que dar uma volta assim, imensa. E a serpente de bronze, você entendeu? Você deve pensar assim, poxa Cris, mas você não disse que não era para... O Deus não falou para o povo não construir imagem nenhuma, o que tem na terra, embaixo das águas, no céu. Como é que ele manda Moisés fazer uma serpente abrasadora? Peraí um bocadinho que vocês vão entender agora. Oxe, dizia uma amiga minha ontem lá em casa. Preste atenção. Os israelitas temiam as serpentes que eram abundantes no deserto e nas terras de Canaã. Elas eram assim uma ameaça grave e sempre presentes em todo o Oriente Médio. O castigo de Deus com as serpentes foi assim para demonstrar que somente o Senhor, o Criador, tem poder sobre todas as coisas. Então, Deus enviou as serpentes venenosas para punir os israelitas chatos, reclamões, que já estavam novamente se queixando que Deus tinha tirado eles do conforto do Egito para viverem no deserto. Agora o trabalho escravo lá no Egito passou a ser conforto, né? Eles estavam indo para a liberdade, mas estavam mesmo assim reclamando. Ai, meu Deus! Mas os pagãos naquela época usavam fórmulas mágicas de encantamento, coisas que Deus não gosta, né? Lembra dos homens encantadores de serpentes que tocavam, né, aquelas flautas e tudo mais? Tinha até mitos também com 12 deidades, que são as 12 deusas, que eram assim adoradas e que recebiam pedidos para curarem aqueles que foram picados por cobra. Eles tinham até uma deusa serpente da mitologia egípcia que se chamava Meretzger, ou Meretseger, não sei exatamente como se pronuncia, tá? Olha, lembra que o faraó achava que o Deus de Moisés era apenas assim mais uma divindade dentre as trocentas que eles tinham? Aí o faraó perguntou para Moisés e para Arão, né? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair da terra do Egito? Não conheço o Senhor e não vou deixar Israel sair. Isso está lá em Êxodo, tá? Aí Moisés realizou assim um milagre que Deus tinha mandado ele fazer, né? Para mostrar a identidade de Deus em relação ao faraó, em relação a todos os mágicos, né? E em relação aos deuses egípcios. Arão jogou a vara dele diante do faraó e dos seus conselheiros e a vara se transformou numa serpente. Você lembra disso? Já leu isso? Tá lá escrito em Êxodo, vai lá ver. Confere, tudo que eu falo, tá? Aí o faraó mandou chamar os sábios e os feiticeiros dele. E os magos do Egito fizeram a mesma coisa que Arão fez, por meio das suas ciências ocultas, né? Mas, porém, entretanto, a serpente de Arão engoliu todas as serpentes dos mágicos, para mostrar que era superior a essa. E Deus, sabendo de todas essas coisas, daqueles costumes, daquela cultura, das crenças, né? De onde o povo dele tinha saído depois assim de 400 anos de escravidão, e aquilo estava assim incrustado neles, né? Aí ele mandou Moisés fazer uma serpente, para eles entenderem que o poder não era de fora, não era assim de nenhum Deus, mas era dele, do Criador, e que eles nunca mais deveriam adorar ou prestar culto a nenhum outro Deus que não fosse o Deus, o eterno de Israel, porque ele era o Deus zeloso que cuidava daquele povo, gente.
Entendeu agora? Pois é. Aí de Cádiz eles foram para o Monte Hor. E ali morreu Arão com 123 anos. E o segundo sacerdote foi seu filho Eleazar. E a congregação chorou a morte dele por 30 dias. Gente, observa na sua Bíblia, porque Arão morreu 2 vezes no mesmo livro de Números. Uma está lá no capítulo 20, no versículo 22, e a outra está lá no capítulo 33, no versículo 38. 2 vezes fala da morte de Arão no livro de Números. Bom, aí eles continuaram a caminhar, desceram o Monte Hor, passaram rente ao Mar Vermelho. Ai, gente, o povo não aguentava mais, e mais uma vez reclamaram, e outra vez, e Deus mais uma vez ficou irado. Era muito chato tudo aquilo, o povo difícil, né, gente? Mas aí, Números registra todas as cidades que eles passaram. E Deus não deixou que eles pudessem passar no meio da cidade. Eles receberam muitos nãos, porque Moisés pedia e eles não deixavam. Os anciãos dos povos moabitas e midianitas foram lá consultar com Balaão. E queriam pagar ele, para ele fazer encantamentos, né? E fazer uma menção, uma profecia contra aquele povo de Israel. E Balaão ia se deixar vender. Mas Deus usa quem Ele quer e fez até a mula falar. E no final, Balaão abençoou Israel por 3 vezes e fez uma profecia, mostrando na história todos os povos que seriam destruídos para preservar Israel. Depois disso, o povo foi assim habitar em Sitim e se prostituiu com as filhas dos moabitas e acabaram assim adorando os deuses dela. Meu Deus, que povo difícil, hein? E a ira do Senhor se levantou mais uma vez e mais pessoas morreram. Números continua e Deus prediz a morte de Moisés e Josué é designado como sucessor dele. Josué foi um dos 12 espias, junto com Caleb, né? Que trouxeram relatório positivo. Só eles dois, Josué e Caleb. Números também estabelece ofertas, várias leis para o povo. Gente, o povo precisava de lei. Imagina, como é que aquelas pessoas poderiam sobreviver 40 anos no deserto? Hoje, se nós temos várias leis, os países precisam disso para viver em harmonia, em sociedade. Mesmo assim, a gente tem guerra. Imagina um povo bruto que estava saindo da escravidão para a liberdade. Lógico que eles precisavam de todas aquelas leis. Hoje nós precisamos de leis de trânsito, leis físicas, leis biológicas, leis de comércio, de penal, tudo. Imagina. Deus sabia de todas as coisas. E Ele foi assim aquele que tabernaculou entre eles, que viveu entre eles. E os filhos de Israel foram salvos para servir. Agora pensa junto comigo, qual lição nós podemos tirar desse livro? Cuidado com a incredulidade, com o mimimi, com as queixas, com os ciúmes, com a fofoca, com as fake news, com as narrativas que estão circulando, com as guerras de informações que estão acontecendo. Muito cuidado, muita atenção. O livro de Números parece mais um livro de murmuração, não é verdade? E toda murmuração impede a bênção. E toda desobediência traz julgamento e dor. Gente, eu acho que Deus foi muito paciente com eles, porque Jesus viria daquele povo. E também porque Deus é soberano e o plano dele sempre será cumprido. Quer eu e você, sabe? Vamos participar, estaremos juntos, fazendo o que Deus quer ou não. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido o livro de Números. Vamos fazer o Ide e o Vinde. Beijo no seu coração, compartilha com mais alguém e olha que lugar fantástico esse que eu tô. Vou dar um giro aqui, 360 graus, para você ver. Que agora eu estou indo para a minha reunião de mulheres.
É isso aí, gente. Lindo, né? Nada acontece por acaso. Beijo pra vocês. Fui. Tchau.